Shu era um órfão solitário e fraco que se tornou o único sobrevivente de um ataque demoníaco à sua família, então decidiu se tornar o próximo caçador de demônios para se vingar. No entanto, sua vida tomou outro rumo quando ele encontrou uma demônia malvada, que se ofereceu para derrotar todos os demônios por ele, mas ele teria que beijá-la toda vez para dar-lhe poder. A história começou com Kisara apressadamente correndo para o berço de Shu para preparar seu almoço, como uma daquelas namoradas desesperadas para se casar. Enquanto exibia suas habilidades culinárias, a energia subitamente caiu, e foi então que Kisara percebeu que o idiota quebrado ainda não tinha pago suas contas de eletricidade. Enquanto isso, Shu estava ocupado em um restaurante enchendo a cara inútil de comida como uma hiena drogada, enquanto o idiota comia como um glutão. A filha de seu ex-chefe, Ayano, reclamava dos seus terríveis hábitos alimentares, mas Shu, sem um pingo de vergonha, informou que já fazia 3 dias inteiros desde a última vez que havia comido. Curiosa, ela perguntou a ele como estava indo o trabalho, e Shu mentiu dizendo que estava indo bem. Embora Ayano rapidamente deduziu que indo bem, o que o vagabundo sem dinheiro queria dizer era que ainda não tinha encontrado nenhum trabalho. Exausta, Ayano apontou que se não fosse por sua tola obsessão de ser um Sigma Male e trabalhar como freelancer, ele ainda estaria empregado por ela, ganhando um bom dinheiro em vez de viver no ar. No entanto, Shu deixou claro que sua decisão estava tomada, e ele nunca voltaria a trabalhar para qualquer idiota. Ao vê-lo partir, Ayano levantou-se e tentou colocar algum juízo em sua cabeça oca, mas Shu declarou que sua decisão era final, acrescentando que, mesmo que tivesse que comer grama e usar o mesmo moletom gasto para sempre, ele nunca se arrependeria de sua decisão. Ouvindo isso, Ayano ficou irritada e comentou sarcasticamente que tinha certeza de que Shu devia ter uma sugar mommy cuidando dele. Ao saírem do restaurante, Shu começou a vasculhar a carteira, fingindo que pretendia pagar a conta. Mas Ayano disse para ele parar com a encenação, observando que era óbvio que a carteira dele estava mais vazia do que uma antiga concha. Quando Shu se virou para ir embora, Ayano pediu o número dele caso precisasse entrar em contato. Mas em vez de dar a ela suas informações de contato como uma pessoa normal, Shu puxou uma conta de telefone vencida. Irritada, Ayano agarrou a fatura e relutantemente ofereceu-se para cobrir sua conta de telefone. Mais tarde naquela noite, Shu voltou para casa e encontrou Kisara, que explicou que tinha se esforçado para fazer o jantar já que a eletricidade estava cortada. No entanto, Shu informou-a que já tinha comido fora. Isso chateou Kisara, então ela lamentou que não conseguia fazer nada certo. Ela também lembrou a Shu que estava fazendo o papel de dona de casa sem que ele sequer pedisse. Mas Shu apontou que não tinha comido em casa há um tempo. Enquanto comia, embora a comida estivesse horrível, Shu mentiu para Kisara dizendo que estava incomparável só para animá-la. Ao perceber isso, Kisara beliscou-lhe o nariz de forma brincalhona e chamou-o de gentil. Então, aproximando-se, Kisara o abraçou e foi quando sentiu o cheiro de outra mulher, embora Shu tenha dito que deve ter esbarrado em alguém enquanto estava fora. Enquanto lavava a louça, Kisara achou um alívio que a água ainda corria apesar da falta de energia. Mas Shu mencionou que precisaria resolver o pagamento em breve antes que começassem a viver como homens das cavernas. Naquele momento, Kisara revelou que já tinha pago a conta de eletricidade, garantindo a ele que não precisava se preocupar com dinheiro por enquanto, pois ela tinha economizado o suficiente para as despesas do mês. Mas naquele momento, chegou uma entrega cara da Temu, e como a conta bancária de Shu era alérgica a fundos, Kisara teve que sacrificar suas economias para cobrir. Mais tarde naquela noite, Kisara, agora oficialmente cansada da vida de falida, sugeriu dramaticamente que deveriam acabar com tudo, mas Shu prometeu reembolsá-la assim que começasse a trabalhar. Kisara, já cansada de suas histórias, irritou-se dizendo que ele estava repetindo a mesma promessa vazia há 3 meses, sem conseguir um trabalho. Imperturbável, Shu insistiu que dessa vez era diferente e revelou que tinha gasto suas economias de vida em informações sobre um emprego antes de se teletransportar para um leilão de empregos virtual. Durante a sessão informativa do leilão, foi revelado que em um cassino, um cara de cabelo rosa de repente se transformou em um monstro chamado Diazar por razões desconhecidas. A inútil segurança do cassino tentou atacar com armas, mas suas armas se mostraram ineficazes contra o escudo impenetrável do monstro. Percebendo que estavam em desvantagem, os covardes guardas fugiram do local. Após a apresentação, o leiloeiro esclareceu que a missão era desativar o suspeito vivo ou morto. Sentindo que era um monstro de classe C, uma garota comentou que poderiam ganhar bom dinheiro se ganhassem o leilão. Com isso, os outros leiloeiros estavam ansiosos para garantir o trabalho e lucrar, e depois de 10 minutos, Shu de alguma forma emergiu como o vencedor, tendo feito uma oferta muito inferior a todos os outros. Isso desagradou os outros licitantes que não podiam acreditar que ele tinha aceitado um trabalho tão difícil por tão pouco. Quando o leilão terminou, Shu levantou-se com arrogância para sair, mas um licitante avisou que enfrentar um monstro de classe C era perigoso. Confiante, Shu tranquilizou o sujeito dizendo que era apenas um aquecimento, assim como o que fazia com a mãe dele todas as noites. Enquanto Shu começava a se afastar, um homem barbudo murmurou que não estava surpreso com o comportamento de Shu, dado o tipo de pessoa que era seu pai. Mais tarde naquela noite, Shu ligou para seu ex-chefe pedindo ajuda, mas ela afirmou firmemente por telefone que sua empresa ficaria com 80% dos lucros. Shu reclamou que era injusto, mas ela retrucou que era um bom negócio, considerando quanto sua filha havia gasto com ele.
Com isso, a chefe desligou, e em seu escritório ficou claro que sua filha, Ayano, relutantemente concordou em ajudar Shu uma última vez a pedido de sua mãe. Mais tarde naquela noite, Shu se preparou para a missão e, antes de sair, assegurou a Kisara que estaria cheio de grana no dia seguinte para retribuí-la. Algumas horas depois, Shu chegou atrasado à entrada do cassino, onde Ayano e sua equipe o aguardavam. Furiosa, Ayano exigiu saber por que ele estava atrasado, e Shu lembrou-a de que garotos sem dinheiro não merecem Uber, e é claro, sexo. Com isso, eles entraram com tudo no cassino, e enquanto avançavam, Ayano confirmou que eles eram apenas o apoio, e se Shu falhasse na missão, eles assumiriam. Lá dentro, enfrentaram o monstro e sua matilha de animais monstruosos. Sem perder tempo, Ayano e sua equipe enfrentaram os cães monstros, eliminando-os facilmente, mas o monstro convocou mais do abismo. Enquanto isso, Shu manobrou para as costas do monstro e atirou, apenas para o monstro desviar o tiro, quase arrancando sua cabeça. Irritado, o monstro fixou-se em Shu. Em uma distração passageira, o monstro avançou com sua mão alongada, mas Kisara entrou em ação a tempo, cortando o membro e salvando Shu. Shu perguntou a Kisara se ela ainda estava brava por ele ter esgotado o dinheiro dela, e Kisara respondeu que não podia se conter porque sem ela, ele seria completamente inútil. Mas então o monstro regenerou sua mão, revelando que não era uma ameaça classe C, mas sim classe B. Ao ver isso, um mercenário perguntou a Ayano se deveriam chamar reforços, mas Ayano assegurou irritada que com Kisara por perto, o monstro não tinha chance. Kisara então avançou contra o monstro, que agarrou sua mão e a derrubou no chão. Enquanto estava no chão, Kisara disse a Shu que ela estava sem poder, pois fazia muito tempo desde que eles trocaram fluidos. Percebendo que não poderiam vencer sem o ritual de transferência de poder, Shu concordou relutantemente em prosseguir, e Kisara tomou a iniciativa ao beijá-lo agressivamente. Este ritual aumentou o poder de Kisara, e com sua força de modo divino e roupa extravagante, ela cortou os ajudantes do monstro como se não fossem nada. Durante seu ataque, Kisara acidentalmente atingiu Ayano com um golpe, enfurecendo-a, e as duas começaram a discutir. Aproximando-se de Ayano, Kisara notou o mesmo perfume feminino da noite anterior e ficou furiosa, e logo as duas estavam lutando até que Shu entrou correndo para parar a briga inútil, apenas para Kisara se voltar contra ele, exigindo que ele provasse sua lealdade dando a ela uma chave extra do apartamento dele. Shu tentou lembrá-la de que ela podia atravessar paredes, mas isso só a enfureceu ainda mais. Sem escolha, Shu entregou a chave para a sua alegria. Com o novo acordo estabelecido, Shu e Kisara se concentraram novamente e finalmente derrotaram o monstro, com Shu dando o golpe final. Quando o monstro caiu, o cassino começou a desabar, então Kisara insistiu para que eles fugissem imediatamente. Mas Shu estava mais preocupado com quanto seria deduzido do dinheiro da recompensa. Na noite seguinte, Kisara finalmente usou a chave reserva de Shu e entrou em seu apartamento como se fosse a dona do lugar. Lá dentro, ela o encontrou esparramado, dormindo como um velho bêbado. Vendo essa oportunidade de ouro, ela se despiu e tirou algumas fotos provocantes deles juntos. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Kisara analisou o estado das suas finanças como uma contabilista licenciada, o que chocou Shu. Mas Kisara explicou que como eles moravam juntos, ela precisava cuidar da saúde e do dinheiro dele. Shu lembrou-a que ele só tinha dado a ela uma chave reserva, não um certificado de casamento. No entanto, Kisara ignorou seu comentário estúpido e apontou que a conta deles estava no vermelho, tornando o mês à frente difícil. Porém, com um sorriso confiante, Shu gabou-se de que suas finanças logo teriam um impulso, já que era o fim do mês e ele seria pago pelo trabalho no cassino. Mas Kisara esmagou sua empolgação, informando-o de que o depósito dele não chegaria até o final do próximo mês. No entanto, Kisara assegurou a Shu que ela o apoiava e mais tarde no metrô, ela procurou um emprego de meio período. Foi quando suas amigas intrometidas apareceram, imediatamente notando as ataduras na mão dela. Naturalmente, elas assumiram que o namorado dela, sem dinheiro, havia se tornado uma ameaça doméstica depois que ela se recusou a começar um OnlyFans para cobrir suas dívidas. Kisara tentou esclarecer a situação, mas um palhaço certificado chamado Hachisuka, o presidente do conselho estudantil e filho mimado do prefeito, apareceu. Subiu. Este ego ambulante agarrou a mão de Kisara e exigiu saber por que ela não tinha vindo a ele em busca de ajuda. No entanto, enquanto o tolo arrogante continuava tagarelando, tentando encantar Kisara e convidá-la para uma festa naquela noite, as garotas embarcaram no próximo trem, deixando o perdedor falando sozinho. Enquanto isso, na academia, Shu implorou a Ayano para deixá-lo trabalhar para a empresa da mãe dela como subcontratado, prometendo fazer qualquer coisa, segurança até orientação de tráfego. Um pouco irritada, Ayano avisou que se Kisara descobrisse, ela ficaria extremamente ciumenta. Ainda assim, Shu explicou que estava mais falido do que nunca, e poderia acabar comendo areia. Com pena, Ayano estava prestes a ligar para sua mãe, a presidente da empresa, quando viu a foto quente que Kisara tirou delas dormindo juntas e saiu furiosa. Em outro lugar, um homem explicou que o Bureau Antidemônio queria cancelar a festa do prefeito.
Isso surgiu de um estudante chamado Kashima, que havia se tornado possuído por um demônio e planejava assassinar o prefeito. Mas os assessores do prefeito se recusaram a se curvar a terroristas, solicitando ao invés disso que o Bureau fornecesse segurança. Além disso, insistiram que o combate dentro do local fosse mantido ao mínimo devido ao recente incidente no cassino. Ao sair, o homem disse à milf de Ayano, Akinu, que não haveria leilão já que um risco de demônio não foi confirmado, e por discrição, a proteção do prefeito foi atribuída à empresa dela, Chupa Aaa. Akinu garantiu ao homem para não se preocupar, pois ela conhecia um homem disposto a arriscar sua vida por dinheiro para a gasolina. Na cena seguinte, Shu é encarregado de proteger o prefeito, trabalhando ao lado de um cara robusto chamado Miles, Ayano, e a Kisara de cabelo rosa. Kisara tentou roubar alguns petiscos deliciosos da festa, já que escolheu o amor em vez do dinheiro, mas Hatsuka interrompeu, animado por ver sua paquera no evento dele. Enquanto isso, Miles revelou a Shu que o suspeito era alguém que seu chefe estava caçando há algum tempo. Ele explicou que o suspeito, outrora um ativista estudantil expressando indignação online, tinha elaborado um plano de terrorismo e desaparecido. Miles suspeitava que o cara tinha feito um pacto com um agente demoníaco, ganhando poder e conhecimento demoníaco. Juntos, Miles e Shu concordaram que o suspeito era um peão, e encontrar o agente demoníaco poderia prevenir um perigo antes que começasse. Antes de partir, Miles convidou Shu para jantar, mencionando que sua filha solteira, Melissa, tinha perguntado sobre ele. Shu, não pronto para lidar com esse nível de interesse, desviou da pergunta como um profissional e pediu um cigarro em vez disso. De volta à festa, o prefeito subiu ao palco, vangloriando-se de 25 anos de prosperidade de Baron City. Embora Kisara se perguntasse se era tão próspera, porque as pessoas ainda estavam lutando para pagar coisas comuns. Da mesma forma, na mente do suspeito, ele pensou que, apesar das afirmações do prefeito, muitos tiveram seus sonhos destruídos e se voltaram para o crime no submundo. Continuando seu discurso, o prefeito elogiou o mineral orgônio, uma fonte de energia limpa que trouxe fortuna e garantiria paz e estabilidade por anos. Shu, ouvindo esse disparate, mal conseguia conter seu desgosto, sabendo muito bem que demônios infestavam essa cidade como ratos, os mesmos demônios que haviam massacrado sua família. Escondido nas proximidades, o demônio sabia que o prefeito escondia a infestação de demônios na cidade do mundo. Mas, uma vez que ele eliminasse o prefeito, esse segredo seria exposto. Assim que o demônio avançou para o prefeito, Kisara agarrou seu pescoço e o teleportou para outro lugar no hotel. Os dois começaram a lutar e logo Ayano se juntou à luta. Então uma perseguição acirrada começou enquanto as garotas perseguiam o demônio. Eventualmente, Ayano o encurralou com sua arma, mas o demônio questionou por que ela havia interferido, já que também odiava o prefeito. No entanto, nessa breve distração, o monstro escapuliu, enfurecendo Kisara, que continuou a persegui-lo. Shu entrou na luta e junto com Kisara encurralaram o demônio novamente, mas assim que se prepararam para finalizá-lo, Akinu chamou Shu, ordenando que o capturasse vivo. Shu transmitiu a atualização para Kisara, explicando que o demônio mantinha sua mente humana apesar da possessão. Confuso, o demônio não conseguia entender por que eles estariam do lado do prefeito, mas Shu e Kisara se concentraram em como prendê-lo. O demônio tentou convencê-los de que o prefeito pretendia monopolizar o Orgônio e seu lucro. Como não tinham equipamento para captura, Shu navegou no eBay encontrando um que custaria todo o salário deles. Enquanto os dois discutiam como um casal de velhos sobre os hábitos de gastos de Shu, o demônio apontou para Shu, perguntando por que ele se aliaria ao governo que encobriu a morte de sua família, e então saltou do prédio para escapar. Kisara, à beira de um ataque cardíaco, implorou para Shu não fazer a compra, avisando que se ele desperdiçasse o dinheiro deles, voltariam a comer brotos de feijão no jantar. Mas Shu sorriu, dizendo que não se importava de comer os brotos de feijão dela todos os dias, e então fez a compra, deixando Kisara espantada. A entrega da Temu chega, quebrando todas as leis de trânsito, descarregando o demônio no caminho dele. Shu salta atrás do demônio apenas para encontrá-lo já incapacitado. Enquanto voltavam para casa após a missão, Kisara perguntou a Shu se as palavras do demônio sobre seus pais o incomodavam. Em resposta, Shu disse que isso não o afetava muito, já que agora tinha trabalho no governo. Kisara perguntou como iriam sobreviver ao próximo mês com literalmente nada, ao que Shu mencionou ter 50 centavos, mas Kisara retrucou que isso não compraria nem 2 sacos de brotos de feijão. Mais tarde naquela noite, Shu teve um pesadelo terrível com sua irmã implorando para ser salva enquanto era esfaqueada. Shu se sobressaltou assustado apenas para perceber que era um sonho e prometeu nunca esquecer sua irmã e pais falecidos. Shu rapidamente pegou uma foto de sua falecida família e ficou chocado ao descobrir que Kisara de alguma forma conseguiu se inserir na moldura da família com Photoshop. Enquanto isso, em uma instalação, um cientista foi visto correndo com um núcleo enquanto era perseguido. Durante a perseguição, o cientista foi baleado na perna e percebeu que poderia ser morto a tiros. Um agente demônio em seu telefone apresentou-lhe uma oferta dizendo que, com base em sua alma, ele poderia escolher se transformar em classe E ou classe D.
Mas o cientista aterrorizado gritou, pedindo para receber o demônio mais poderoso. De volta ao apartamento de Shu, enquanto ele desfrutava de uma tigela de brotos de feijão, Kisara informou que toda a cidade havia ficado às escuras. Mas naquele momento, chegou uma carta com uma oferta de emprego. Enquanto isso, no escritório do prefeito, foi explicado que o demônio recém-transformado era na verdade um espião de outro país em busca de certas informações sobre Orgonium. O prefeito não fazia ideia do que estava acontecendo, pois suas filhas travessas eram responsáveis por administrar as coisas. As meninas explicaram ao velho que Orgonium era uma fonte de energia de próximo nível que todos os países desejariam desesperadamente ter. Algum tempo depois no parque, Iona se encontrou com Shu, mas enquanto conversavam, Shu ficou surpreso que Iona estivesse usando seu vestido de domingo para vir vê-lo. No entanto, Iona mencionou que teve que se trocar às pressas e simplesmente pegou do primeiro vestido que sua mão tocou. Indo direto ao assunto, Shu mostrou a Iona uma foto do monstro classe B e então informou que ele e Kisara seriam suficientes para lidar com a ameaça. Shu também mostrou a ela uma foto de um emblema queimado no local onde o monstro foi encontrado, e então disse a Iona que era o mesmo emblema que ele havia encontrado no chão do cassino. No entanto, a Iona estava preocupada e surpresa com o fato de a pequena empresa de Shu ter conseguido tal informação. Ela explicou que deve haver alguém se aproveitando do fato de ele estar quebrado e disposto a aceitar qualquer trabalho para explorar o poder de Kisara. Shu então instruiu a Iona a dizer à mãe dela que ele estava disposto a aceitar o trabalho, e percebendo sua hesitação, pediu que ela confiasse em sua decisão. Mas a Iona lembrou-lhe de todas as vezes que confiou nele. Ele sempre acabava decepcionando-a. No leilão daquele dia, Shu ganhou novamente o leilão pelo escritório de Kino ao preço de $200 mil, o que enfureceu o resto dos licitantes porque o demônio era de classe B, valendo mais de $500 mil. No entanto, naquele momento, o leiloeiro recebeu a informação de que o leilão inicial havia sido cancelado com base em uma nova informação que veio à tona. De acordo com a informação, o demônio possuía um núcleo de Orgonium bem no centro do seu coração. Este núcleo de Orgonium é uma energia altamente concentrada que poderia fornecer eletricidade para toda a cidade durante uma semana. O leiloeiro informou que o núcleo tinha que ser recuperado a todo custo. Assim, como resultado, o demônio deve ser capturado vivo. Isso deixou Shu chateado, então ele objetou que o leilão inicial que ele havia vencido fosse anulado. Mas o restante dos licitantes argumentou que ele não tinha mão de obra, ou o equipamento necessário para capturar um demônio tão poderoso. Enquanto isso, no centro da cidade, um policial interrogou Miles, pedindo algumas informações sobre ele, já que costumava ser o guardião do menino desde que seus pais morreram. Miles explicou que ele foi pai adotivo de Shu por cerca de 1 ano. O policial também chamou a atenção de Miles para o fato de que Shu é o exterminador de demônios mais forte e o único usuário de demônios na cidade, e perguntou como isso aconteceu, ao que Miles afirmou claramente que não fazia a menor ideia. Enquanto isso, na fábrica, Ayano e sua equipe do AAA tentaram imobilizar o demônio lagarta com uma bala congelante. De volta ao centro, Miles explicou ao policial que Shu havia trazido a garota demônio há 2 anos e tinha imediatamente solicitado o registro como um negócio de extermínio de demônios com o governo. Mas o governo rejeitou o registro do negócio deles e Kisara foi rotulada como a primeira ameaça demoníaca classe A na história. Nesse momento, o demônio metamorfoseou-se em um demônio borboleta e começou a atacar Ayano e sua equipe. Na sala de controle, Ayano informou a sua mãe que se o reforço não fosse enviado, eles seriam reduzidos a pó. Preocupada com a vida da filha, Akino perguntou ao chefe se poderiam enviar mais soldados, mas o homem recusou, afirmando que já estavam profundamente endividados. Shu ligou para Akino naquele momento crítico, perguntando se ela precisava de sua ajuda. Akino, a orgulhosa boba, estava prestes a desligar a chamada antes que Shu implorasse para que não o fizesse. Então Akino explicou para ele que o esquadrão de Ayano estava em apuros e mal conseguia conter o demônio. Akino revelou que eles tinham que fazer tudo o possível para salvar Ayano, mesmo que significasse ter que pegar emprestado os poderes de um demônio. Com isso, Shu informou Kisara que teriam que usar toda a força. Então Kisara exigiu saber o que ele daria em troca desta vez. Shu revelou que ainda tem memórias de 3 anos atrás que nem chegou a tocar. Shuko estava determinado a desistir de 3 meses dos 3 anos, mas Kisara lembrou-lhe que essas eram as memórias de quando ele começou a viver com uma certa mulher. Mas Shu assegurou-lhe que não se importava, desde que conseguisse cumprir seu objetivo. Mas Kisara perguntou qual era o objetivo dele, se era aniquilar os demônios, trazer de volta sua família ou salvar Ayano de uma situação perigosa. Kisara também mencionou que Ayano estava usando o mesmo vestido que ela vestiu no primeiro encontro deles quando veio ao parque mais cedo. Mas de repente, Shu beijou Kisara, e Kisara apontou que ele era o pior cara de todos por estar disposto a abraçar uma mulher que não amava para alcançar seu objetivo. Kisara mencionou que Shu estava até disposto a descartar memórias da mulher que amava só para poder salvá-la.
Shu afirmou audaciosamente que não se importava, e então pediu a Kisara para sugar todas as memórias que ela quisesse e transformá-las em seus poderes. Enquanto isso, a batalha parecia muito sombria, pois o demônio estava prestes a esmagar Ayano, mas ela foi salva por uma Kisara transformada. Kisara imediatamente avançou contra o demônio, mas o monstro não estava prestes a cair sem lutar. Ao mesmo tempo, Shu acordou e encontrou uma mensagem em sua mão, que ele havia escrito para si mesmo, pedindo que ele mirasse em Kisara. Enquanto Shi se levantava e carregava sua arma, ele olhou para a foto de sua família para lembrar seu objetivo. Então, assim que Kisara fez uma abertura, Shu disparou um poderoso blast que impactou o demônio. Mas isso não foi suficiente para derrubar o demônio. Então Shu recarregou e disparou mais um tiro final que imobilizou completamente o demônio. Shu caiu no chão, exausto, já que fazer 2 disparos poderosos realmente teve um custo para ele. Enquanto isso, observando a cena da batalha do outro lado da rua, o policial informou a Miles que todos os possuídos por demônios até hoje sempre perderam algo, ou suas habilidades, partes do corpo, ou suas vidas, fazendo-o se perguntar o que Shu havia sacrificado. Alguns dias depois, o departamento antidemônio partiu para um edifício para exterminar outro demônio. Após capturá-lo, o pessoal médico carregou várias pessoas feridas para a ambulância. Enquanto isso, Anayo imediatamente avistou um dos suspeitos, Tony, sendo levado e ficou chocada ao reconhecê-lo. Enquanto isso, a namorada do homem ferido, também presente na cena, ficou inquieta, chorando pelo fato de seu namorado ter se tornado um demônio. Após isso, Anayo encontrou Linfa, a vice-prefeita, e implorou para que ela ajudasse a investigar o que havia acontecido com Tony. Linfa garantiu a ela que falaria com o chefe em seu nome. Enquanto isso, Shu, em seu pequeno apartamento de solteiro, estudava o desenho de um homem encapuzado que se acreditava ser o mentor por trás da recente onda de possessões demoníacas. Logo depois, Shu e Kisara se encontraram com Anayo e o inspetor assistente Mikami do escritório antidemônio. Mikami informou-lhes que o suspeito apreendido no dia anterior era Tony, um membro do sindicato do crime. Mikami explicou ainda que Anayo afirmou ter visto Tony uma vez antes no local atual deles. Para confirmar isso, ele mostrou a Shu uma foto de Tony, perguntando se ele o reconhecia. Shu imediatamente lembrou-se de ter visto o sujeito naquele dia, enquanto estava com Anayo. Mikami então revelou que estava rastreando os passos de um sujeito suspeito frequentemente visto com Tony. Aquele que se disfarça de vendedor para um esquema de pirâmide, atraindo idiotas para contratos com demônios. No entanto, ao ouvir isso, Shu ficou irritado, percebendo que Anayo estava realizando investigações pelas suas costas, apesar de saber que ele estava perseguindo o demônio que tinha a família de Isokada por anos. Quando ela tentou responder, o telefone de Mikami tocou. Ao atender, ele recebeu a notícia chocante de que Tony tinha sido assassinado no hospital. Mais tarde, Mikami visitou o hospital onde Miles lhe mostrou a adaga usada no assassinato. Ela tinha o emblema dos líderes da serpente, levando Miles a concluir que a máfia havia tomado vingança. Mikami sugeriu que eles teriam que interrogar os membros do Serpent e interromper temporariamente a investigação sobre o vendedor do esquema de pirâmide. Pouco depois, Shu confrontou Anayo sobre a investigação que havia sido suspensa, mas ela se recusou a revelar qualquer coisa e insistiu para que ele fosse para casa. No entanto, Shu continuou pedindo desculpas repetidamente, sem nem saber o que fez de errado, assumindo que tinha feito algo para aborrecê-la. Isso apenas alimentou a raiva de Anayo, levando-a a descarregar sua raiva acumulada sobre como ele nunca a tinha levado a sério. Ela o acusou de se desculpar constantemente sem nunca mudar seus hábitos. Ela mencionou a vez em que ele sumiu no aniversário dela, como se fosse apenas mais uma terça-feira, e nem sequer reconheceu o fato, oferecendo apenas suas desculpas sem entusiasmo. No entanto, quando percebeu que o idiota não lembrava do incidente, sua frustração aumentou. Tão tomada pela emoção, ela saiu correndo, sentindo-se péssima. Enquanto isso, Mikami e Miles visitaram a sede da Serpente. Esperando que a máfia entregasse o culpado, Mikami entrou sozinho apenas para descobrir que todos os membros já haviam sido mandados para o além por um assassino desconhecido. Em outro lugar, Kisara se aproximou de Anayo enquanto ela ainda estava chateada e começou a recontar em detalhes perfeitos tudo o que havia acontecido na noite do seu aniversário. Anayo, perplexa, perguntou como ela sabia de tudo isso. Kisara então revelou que agora possuía as memórias de Shu, deixando Anayo atônita. Enquanto isso, Shu estava sentado sozinho, fumando cigarro atrás de cigarro, escurecendo ainda mais seus pulmões do que sua situação, quando de repente uma flecha carregando uma nota atingiu a lata de lixo ao seu lado. Ao abri-la, Shu encontrou o nome da sede da Serpente escrito dentro. Enquanto Kisara e Anayo continuavam sua conversa, Kisara explicou que Shu ainda estava caçando o demônio que havia massacrado sua família. Kisara revelou que Shu tinha oferecido tudo o que ele tinha para cumprir essa missão, razão pela qual ele fez um contrato com ela para derrotar os possuídos demoníacos e reunir informações. Em seguida, o chefe do gabinete antidemônios relatou ao prefeito, afirmando que suspeitavam que os orcas trocaram Tony por outro psicopata possuído para retaliar contra a serpiente.
O chefe acrescentou que a força policial havia cercado o esconderijo dos orcas, mas estavam com medo demais para entrar devido à alta probabilidade de haver alguém possuído por demônios lá dentro. De repente, tiros foram disparados de dentro, e enquanto a polícia ficava ali se borrando de medo, Shu entrou rugindo numa moto como um aspirante a motoqueiro fantasma e invadiu o local. Dentro do prédio, uma senhora estava ocupada derramando suco vermelho quando Shu imediatamente começou a atirar nela, mas ela desviou de todas as suas balas, como no Matrix. Velocidade. Momentos depois, ela escapou, e Mikami entrou com a força policial. Um deles se perguntou em voz alta se isso tinha realmente sido causado por um possuído demoníaco dos orcas, como eles pensavam. Mas então, um dos homens moribundos mencionou o nome Maria ao falecer, fazendo-os perceber que a namorada de Tony era a culpada por tudo. Maria estava vingando seu namorado, Tony, assassinando todos os envolvidos na morte dele. Enquanto isso, quando Kisara voltou para casa em seu estado terrível, Maria apareceu de repente atrás dela. Maria lançou um ataque repentino, mas Kisara rapidamente interceptou, salvando a Nayu. Elas trocaram alguns golpes antes de Maria desaparecer abruptamente, deixando-os a questionar como ela conseguiu escapar tão rapidamente. Shu então perguntou se havia um espelho por perto e informou-os de que Maria viajava através de espelhos infinitos. Assim que ele terminou de falar, Maria atacou a Nayu novamente de um espelho atrás dela. No entanto, a Nayu conseguiu desviar e atirou nela. Maria rapidamente desapareceu em outro espelho, e quando Kisara tentou persegui-la, de repente se viu presa dentro do espelho. Momentos depois, a polícia chegou com Shu, mas o demônio Hazard já tinha ido embora. Mais tarde, Mikami se encontrou com Shu e questionou como ele havia obtido informações sobre o demônio Hazard tão rapidamente, especulando que alguém entre os superiores deve ter vazado isso para ele. No entanto, Shu se recusou a dizer qualquer coisa. Em resposta, Mikami decidiu revelar a verdadeira história do que aconteceu com a família de Shu há 12 anos, contrariamente à narrativa amplamente aceita. 12 anos atrás, ocorreu uma inspeção policial de alto nível na cidade, com oficiais do governo acompanhando-os. O pai de Shu, um consultor de prevenção de desastres, afirmou que o Orgonium era responsável pelo aparecimento de demônios. Como resultado, uma inspeção foi realizada, mas foi quando ocorreu a tragédia que levou à morte da sua família. Como apenas alguns policiais haviam acompanhado a família de Shu no que deveria ser uma excursão de rotina, não houve testemunhas da verdade. Em vez disso, o pai de Shu foi incriminado e acusado de conspirar com um demônio para transformar a cidade em um mundo de demônios. Determinado a limpar o nome de sua família, Shu passou anos cavando em busca da verdade, mesmo que isso significasse depender de informações de uma fonte anônima. Mikami então sugeriu que o informante de Shu poderia ser, na verdade, um dos capangas do demônio manipulando-o. No entanto, Mikami propôs que trabalhassem juntos para descobrir a verdadeira identidade do informante, sugerindo que Shu poderia usá-los a seu favor. Shu ficou surpreso, nunca esperando que alguém se importasse genuinamente com o destino de sua família. Logo depois, Mikami e Miles partiram para encontrar Junya, o suspeito ligado à morte de Tony, e aos outros incidentes de possessão demoníaca. No entanto, ao chegarem ao apartamento dele, descobriram que ele havia sido assassinado momentos antes de sua chegada. Enquanto isso, Shu visitou a Nayu na casa segura fornecida pelo escritório Anti-Demon, já que ela ainda era alvo de Maria. Enquanto discutiam a tragédia de 12 anos atrás, Shu revelou que acreditava que sua irmã, Kana, ainda poderia estar viva, pois vinha tendo sonhos recorrentes com ela. Ele explicou que era por isso que não podia desistir de sua busca. Em resposta, a Nayu assegurou-lhe que não tentaria mais impedi-lo ou interferir. No entanto, enquanto Shu tentava decifrar o verdadeiro significado dela, sabendo que as mulheres dizem o oposto do que querem dizer, a Nayu de repente cobriu os olhos dele e o beijou. Shu, completamente pego de surpresa, se perguntou se ela estava prestes a devorar suas bolinhas. A Nayu explicou calmamente que se os olhos de Shu refletissem sua imagem, Maria poderia aparecer. Para garantir que isso não acontecesse, ela fechou seus olhos com a mão e então o beijou novamente. Ali, eles começaram a bater seus palminhas no frio enquanto chovia lá fora. Enquanto isso, a água de um vazamento no telhado formou uma poça no chão, criando um reflexo de Nayu. Aproveitando a oportunidade, Maria surgiu subitamente do reflexo e acertou o sofá onde Shu e Nayu estavam desenvolvendo seu plano. No entanto, quando ela atacou, eles já tinham se mudado para outro local. Antes que Maria pudesse fazer outro movimento, Kisara apareceu e a enfrentou em batalha. Após uma troca intensa, Maria desapareceu novamente. Furiosa com toda a situação, Kisara virou-se para Shu e Nayu, irritada porque eles estavam se divertindo pelas suas costas. Declarando que iria lutar com todas as forças contra Maria, Kisara imediatamente agarrou Shu e forçou sua língua garganta abaixo dele, sugando força dele antes de partir para lutar contra Maria novamente. Shu mais tarde recuperou a consciência após seu estado usual pós-Kisara e encontrou um dente em sua palma, lembrando-o de que Kisara havia sugado a energia de seus testículos.
Enquanto se preparava para entrar na batalha, Shu instruiu Anaio a permanecer escondido. No entanto, antes de ele sair, Anaio perguntou sobre a sessão de treino intensa que tiveram antes. Infelizmente para ela, o cara não se lembrava de absolutamente nada. Na cena da batalha, Shu chegou bem a tempo de interceptar a tentativa de Maria de Isekai Kisara para o Reino das Sombras. Sem perder tempo, Shu desferiu um soco poderoso, desequilibrando momentaneamente Maria. Aproveitando a oportunidade, Shu arremessou o dente que havia encontrado em sua palma diretamente no coração de Maria, como um verdadeiro perito em dardos. Kisara seguiu com um golpe devastador, empurrando o dente ainda mais no coração de Maria, encerrando a vida do demônio naquele instante. Em seguida, Mikami encontrou-se com Shu para informá-lo da morte de Junya. Quando Shu lamentou que agora eles estavam de volta à Estaca Zero, Mikami revelou uma descoberta interessante. Junya não havia sido assassinado com a mesma arma que Maria usou, apesar de uma tentativa de forjar as evidências. Isso significava que a morte de Junya não tinha sido um ato de vingança dos possuídos demoníacos, mas sim uma execução realizada por outro humano. Enquanto isso, Kisara, enquanto voltava para casa depois de fazer compras, encontrou Anaio no caminho e exigiu saber por que ela estava a seguindo, já que prometeu não interferir mais na vida de Shu. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.